Fala galera, beleza? Rodrigo Borges aqui, trazendo mais um conteúdo para vocês sobre redes industriais e automação aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje vou falar mais um pouquinho aqui de automação Mitsubishi. Pessoal, eu tava aqui em bancada, né, mexendo aqui na minha CPU da linha QF FX5C e eu tava vendo aqui os recursos dela, né, e lembrei de certa vez que um aluno me perguntou sobre a questão de servidor web nas CPUs, né? Eu já fiz conteúdo aqui no canal, já mostrei essa questão de servidor web aí em automações, por exemplo, como Siemens, Rockwell, como BIR, né? E eu tava vendo aqui, explorando as funcionalidades da CPU da Mitsubishi, e a Mitsubishi também tem essa funcionalidade de servidor web embarcado na CPU, mas ela não vem habilitada, né? A gente tem que habilitar. E aí, né, explorando aqui, eu decidi compartilhar, fazer um conteúdo compartilhando isso para vocês, porque é sempre muito interessante quando a gente tem essa possibilidade de ter um servidor web para poder fazer diagnóstico na CPU, para poder ler dados, para poder muitas vezes até escrever dados, né, forçar algum dado, para poder verificar, por exemplo, versão de firmware da CPU, estado da CPU, né, a gente conseguir ver se ela está rodando, se tem alguma falha, ter logs assim também de verificação. E alguns CLPs ainda te permitem criar páginas personalizadas, tá? Por exemplo, a Siemens, né, ela tem essa possibilidade de você criar uma página web. Se você tem conhecimento em desenvolvimento HTML, você pode criar uma página web personalizada e visualizar dados de processo, por exemplo, aí de uma planta, né, no navegador web, acessando diretamente a CPU, assim como a BIR também faz muito isso, né? E aqui na Mitsubishi você também tem essa possibilidade, tá bom? Então vamos lá ver como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu tenho aqui uma CPUzinha, um projetinho aqui. Não tem na verdade nada nesse projeto, né? Esse projeto aqui, quem assistiu os últimos conteúdos que eu publiquei aqui no canal, é aquele projeto que eu usei para poder ensinar para vocês a comunicação simplificada aqui das CPUs Mitsubishi, né? Então o que eu tenho aqui agora é comunicações aqui, ó, que eu configurei com CLPs aí da Siemens e da BIR, né? Eu posso até utilizar esses dados aqui, mas vamos focar aqui na questão do servidor web. Bom, da mesma forma que a gente tinha aqui na parte de Ethernet Port, a gente tinha a configuração aqui do Simple CPU Communication Sets, eu tenho outras configurações aqui. Por exemplo, eu posso configurar a minha CPU para trabalhar como um servidor de arquivos FTP ou cliente também, né? Um servidor FTP ou um cliente FTP. E eu tenho aqui, ó, o Web Server, tá vendo? Então, nativamente, esse cara aqui vem desabilitado. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou habilitar ele com vocês. Eu vou selecionar aqui e vou vir aqui, ó, ele está Not to Use e eu vou botar para Use, ok? Então aqui está na porta 80, né, porta padrão do HTTP. Vou clicar aqui em Settings e eu preciso definir um usuário para poder acessar esse servidor web, tá? Tem que ter um usuário aqui. Então eu vou criar aqui um registro. Vamos criar um usuário aqui do Aspira, né? Vamos pegar que é o estagiário lá da empresa. E o Aspira ele vai ser um usuário que não vai ter só visualização. Então, vou botar aqui a senha Aspira também. Então, beleza. Ó, criei aqui. Até visualizar a senha que eu coloquei. Ó, tá vendo? Aspira. E o usuário Aspira. Então, coloquei aqui. Vou dar um OK. E esse cara aqui, ó, eu tenho a configuração, por exemplo, se eu posso ter escrita, né? Ou seja, se ele vai poder comandar alguma coisa na CPU pelo servidor web, eu vou botar Disable, esse cara não tem esse acesso, né? E aqui o tipo de sistema que ele vai poder acessar. Esse cara aqui ele pode somente visualizar a interface web padrão, que é a interface web que vai ser para qualquer usuário. Ou eu também posso botar aqui, ó, User Web Page Only, que é para uma página personalizada que eu posso ter criado, ou posso ver as duas. Eu vou botar o Aspira, ele só pode ver a página web padrão, tudo bem? E o display inicial, né, vai ser a página web padrão, tá? Então eu vou dar um OK. Então eu configurei aqui, ó, o web server. Eu tenho que aplicar, lembra sempre de clicar em aplicar, OK? E agora a gente vai vir aqui e vai dar um rebuild, né, para poder validar essas configurações aqui e depois eu vou descarregar isso para dentro da minha CPU, beleza? Então agora eu vou vir aqui, ó, Online Prog Changes e vou descarregar isso para o meu controlador. Ver aqui essa conexão, né? Está ok, beleza, está ok. Então vou descarregar isso aqui para o meu Write to PLC
e vamos programas e parâmetros, vamos executar aqui. Beleza? Yes. Isso aqui para poder, né, ele jogar na minha CPU essa configuração aqui do servidor web que eu fiz. Aí, né, como eu estou descarregando parâmetros, não tem jeito, minha CPU tem que ir para stop. Vou dar um reset nela aqui. E ela vai reinicializar já com essas novas configurações, tá? Então vocês vão ver que esse recurso é bem interessante, que vai permitir, né, que mesmo uma pessoa que está na empresa, por exemplo, você é técnico de manutenção, você está lá na empresa, você não está com o laptop com o GXWorks instalado, mas você de repente quer fazer um diagnóstico rápido na CPU, se a tua CPU tiver acesso lá à rede, né, na mesma rede, você pode pegar um tablet, um próprio smartphone e acessar lá esse servidor web, via um navegador web, e você vai conseguir ver o estado lá da tua CPU. Então isso aí é a grande sacada da Mitsubishi, assim como todas as automações que disponibilizam isso. Beleza? Então show de bola. Já está aqui a nossa configuração. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar um navegador web. Deixa eu mostrar também, né, o endereço IP da CPU que a gente vai acessar, né? Aqui, o endereço IP da minha CPU é esse, é 192.180.150. Então você tem que pegar um navegador web e jogar o IP dela. Geralmente você bota 2.80, né? Mas como a porta 80 é um padrão das páginas web, você nem precisa digitar esse 2.80. Então vou pegar aqui um Google, né? Página do Google, um navegador qualquer, pode ser outro se você preferir, tá? E vou digitar o IP da minha CPU. 192.180.150 e vou dar Enter. E olha só, galera, eu já consigo acessar a web page, né, de login da minha CPU, tá? Então o meu PC aqui, o meu notebook que eu estou gravando essa aula, ele está na mesma rede da minha CPU, tá? Eu tenho um switch central aqui, então o meu computador está conectado nesse switch e a minha CPU também. Se eu tivesse, por exemplo, conectado esse switch num roteador, num distribuidor de sinal Wi-Fi, eu poderia acessar isso via Wi-Fi também, certo? Então vamos colocar o usuário que a gente criou lá, o Aspira, que é aspira, ok? Vou dar um login. E aí eu vou ter acesso à página padrão da minha CPU. Aqui o Google dizendo para mim, né, que essa senha é uma senha fraca. Ok, Google. Recomendação do meu sistema aqui, né, porque eu botei uma senha realmente muito bobinha. Mas vamos lá, o que eu tenho aqui? De cara, ele tem aqui, ó, o estado da minha CPU, tá vendo? Então, esse cara aqui representa os LEDs da minha CPU. Isso aqui já é de grande valia, tá? Você está acessando o diagnóstico da sua CPU remotamente, ó. Eu sei que ela está com o LED de Power e o LED de RAM. Se ela, por exemplo, tivesse em erro, isso aqui ia estar aceso. Se tivesse problema de bateria, estaria aceso. Isso aqui já é o primeiro diagnóstico que eu estaria vendo de longe. Outra coisa importante. Características da minha CPU, ó. Aqui eu consigo ver o modelo, eu consigo ver o número de série dela, eu consigo ver qual é a versão de firmware, tá? Aqui também, né, o FW version do booter e do HW. Eu consigo ver o IP da minha CPU, eu consigo ver o endereço MAC e eu posso ver a data e hora que está dentro dela, né, do sistema dela. Perfeito? Legal, né, galera? Então já tem essas informações iniciais. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui um display update interval, ou seja, eu tenho um intervalo de atualização aqui da minha tela. Ele pode ser de 5 segundos até 120 segundos. Ele já vem no mínimo aqui, né? E aqui também a linguagem. Eu posso botar inglês, chinês simplificado ou japonês, né? A Mitsubishi é uma empresa japonesa, então tem disponível aqui o Japanese. Deixa no inglês mesmo padrão. Vamos lá, vamos explorar o que eu tenho acesso aqui. Eu tenho acesso aqui ao Device Batch Monitor. Então esse cara aqui, eu consigo monitorar as áreas de memória da minha CPU. Então, ó, eu tenho aqui Device Memory ou Buff Memory e consigo aqui visualizar. Tá vendo que tem valores aqui chegando no D0 e no D1? Por que tem esses valores chegando aqui? Lembra quem assistiu às aulas passadas, né, que eu fiz? Isso aqui são dados que eu estou recebendo lá do CLP da Siemens, tá? Então ele está atualizando aqui em tempo real para mim. Beleza? Aqui tem todas as áreas D, né? Eu seleciono aqui, ó, qual é a área de memória que eu quero ver. Eu quero ver a W. Eu quero ver a SW. Quero ver o X. Quero ver o Y, tá vendo? Então eu consigo ver aqui e monitorar, tá? Bit a bit e tal. Beleza, então isso aqui é uma tabela de monitoramento. Então isso aqui já é bem legal porque tu fala assim, Rodrigo, meu programa parou aqui, a minha máquina não está funcionando.
Você com o seu celular, se a sua CPU tiver acesso à rede Wi-Fi lá, você pode ver, pô, a saída Y0 de repente não está acionada. Então pode ser que dê um problema lá no acionamento lá do contator, o contator colou, não bateu, o fio arrebentou, mas você já vê que não tem a saída que você queria lá. No caso aqui eu não posso forçar, né? Não posso escrever valor nela, porque esse usuário aqui, o Aspira, ele não tem acesso à escrita, então se eu clicar eu não consigo escrever, certo? Mas já é uma forma de você visualizar. Se eu botar aqui na Watch, né, faz a situação parecida aqui do Device Batch, eu consigo aqui monitorar também dados. Eu posso criar Watch Tables aqui para poder monitorar. Por exemplo, vou botar aqui o D0, eu consigo monitorar lá as variáveis. Ó. Tá vendo? Então é uma tabela de monitoramento, só que agora aqui eu vou criar, né? Posso criar o Watch 0, Watch 2 e aí monitorar aqui os valores, tá? CPU diagnóstico, isso aqui é legal. Se a CPU tiver alguma falha, você consegue visualizar por aqui. Então aqui vai aparecer para você qual é o erro, o que está acontecendo, o que você tem que fazer, o overview aqui. Históricos de evento. Então aqui tudo que ocorrer, tudo que tiver de evento na tua CPU, ele vai ter um log aqui. Tá? Isso aqui é muito legal também para você saber, né, o que foi modificado, o que foi criado, o que foi de repente alterado no seu projeto. Logs de acesso. Então aqui, galera, fica todo mundo que acessar vai ficar registrado aqui, tá? Então olha só, aqui eu estou tendo um acesso, que é o que eu estou fazendo agora que eu estou gravando. O usuário Aspira que acessou através do login HTTP e o endereço do computador que acessou. Então esse aqui é o endereço do meu computador nessa rede, tá? Que acessou. Então eu tenho log de acesso. Então aí tu fala assim, Rodrigo, mas qualquer um vai acessar? Mas se acessar vai ficar registrado aqui. Então, se alguém acessar e não era para ter acessado, para um computador, um equipamento que não era para ter acessado, você vai saber. E a User Web Page, né? Ele não vai deixar aqui porque eu não habilitei o Aspira para poder acessar a página de usuário. Então, eu não consigo acessar aqui, beleza? Então, esse aqui é o acesso do Aspira, né? Então, beleza. Vamos lá. Vou fazer aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ó. Vou dar um logout do Aspira aqui, tá? Dar um logout do Aspira. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos criar um novo usuário aqui, né, um usuário com mais privilégio. Vou botar aqui, ó, Internet Port. Vamos criar aqui agora um usuário, né, que não é um Aspira, que não é um... Criar aqui o registra. Vou criar aqui o Borges, que é o cara mesmo responsável lá. Vou criar uma senha para o Borges. Beleza? Criei uma senha, vou dar um OK. O Borges, ele diferente do Aspira, né? Ele é um cara profissional da área, então ele já tem mais acesso. Então eu vou habilitar que ele tenha acesso à escrita. Então, se eu tiver que forçar algum valor lá, eu vou ter essa possibilidade. E eu vou querer também ter acesso aqui, além da página web padrão, eu quero permitir também, né, a página definida pelo usuário. E aí eu posso até definir aqui, ó, se a página inicial, quando eu abrir lá, se ela vai ser a página padrão ou a página do usuário. Deixa na página padrão por enquanto. Vou dar um OK, beleza? Aí agora novamente, ó, vou dar um reboot all aqui e vou descarregar também isso aqui para o controlador, né? Para que eu possa ter esse novo usuário aí, agora também usando as páginas definidas pelo usuário e também que tem a permissão de escrita, beleza? Então vamos lá, mesmo procedimento, né? Beleza. Close. Então agora eu vou dar um reset na CPU, né? Apesar que ela já foi para RAM de novo, então nem precisou. Beleza. Então show de bola. Vamos lá. Vou tentar acessar aqui, né? Deixa eu ver se ele vai, se eu vou ter que se eu posso logar direto ou se eu vou ter que dar um refresh na página. Calma aí. Digitei errado. Não, então acho que ele não validou. Acho que é... Deixa eu dar o reset na CPU mesmo. Porque eu acho que eu não... Vou dar um rebuild all e vou dar um... Parâmetro. Até ver se eu salvei lá, né? Eu acho que de repente eu não apliquei. Eu acho que eu não apertei aplicar aqui. Calma aí. Deixa eu ver de novo. É isso mesmo. Tá vendo? Eu criei
Ó, eu criei, mas aí eu não salvei. Aí o que acontece? Foi até bom acontecer isso comigo, que aí você já vê que quando você criar aqui, ó, você criou, apareceu aqui, né? Você deu OK, mas tem que lembrar de apertar o aplicar aqui embaixo, tá? Eu tenho essa mania, eu sempre esqueço de fazer isso. E aí não adianta nada, né? Porque eu crio o negócio. E aí quando você cria, se você mandar aplicar, ele não vai aplicar. E aí você tá alteração no ser. Por isso que ele não mandou reiniciar a CPU. Geralmente sempre quando faz isso, quando troca parâmetro, né? Ele manda reiniciar a CPU. Eu tenho essa mania de esquecer de dar o aplicar ali. Agora sim ele vai mandar resetar a CPU. Olha lá, vai para stop. Esse é o padrão da Mitsubishi, né? Aí eu boto sempre para fazer esse reset remoto justamente para não ter que ficar lá na cara da CPU e resetando na chavinha, que eu acho um saco. Então eu prefiro deixar fazer o reset remoto. Lembrando também, claro, né? Se alguém tiver acesso aí, a configuração vai resetar a CPU, mas não é para ninguém ter acesso a CPU se não for da área, né? Então deixa ele só reiniciar aqui e a gente vai testar de novo lá. Só aguardar um pouquinho. Beleza, agora sim, ó, foi para RAM. Agora eu vou ter o meu novo usuário lá, né? Com permissões, assim eu espero. Vou tentar dar o login. Deixa eu ver aqui. Agora sim, ó, o Borges acessou, né? Então, tá vendo? As tentativas de login que eu fiquei tentando fazer, ó, ele aparece aqui também, ó, tentativa de login, ó. Login falha, porque nesse momento aqui ainda não, esse usuário não existia, né? Então é até interessante que se alguém ficar tentando acessar aqui, você também vai ver, ó. Legal, já abriu aqui no log, né? Ah, é a mesma coisa, acessa aqui, acessa aqui, acessa aqui, né? Vamos pegar aqui a outra memória. Vou pegar aqui uma D56, por exemplo. Essa área de memória aqui, current value. Vou dar um set value aqui, vou dar valor 15, ó, 7. Aí ele pergunta, você realmente quer escrever isso? Sim. Aí você dá aqui sim, aí ele vai conectar e vai tentar escrever lá. Se não for uma área de memória que eu não esteja usando, deixa eu até ver aqui na minha watch. View online watch. Cadê? Deixa eu botar aqui na parte do programa. Vou botar aqui que eu quero fazer alteração. Aqui eu vou pegar o watch 1. View. Cadê meu watch? Tá aqui. Beleza. Deixa eu pegar lá de novo o endereço, né? Tentar o malte aqui. Deixa eu pegar aqui o endereço D56. Start 0. D56. Deixa eu tentar escrever aqui de novo. Na hora que eu criei lá, viu que deu permissão? Que como eu tinha errado o usuário, né? Hoje tá demais, hein? Como eu errei o usuário e depois eu fiz de novo, eu acho que eu criei esse usuário sem... Ah lá, dei mole. Deixa eu dar um enable aqui. Que eu acabei esquecendo, né? Quando eu criei de novo, eu esqueci de botar ele para ter essa permissão de escrita. É por isso que deu... Não funcionou, né? Mas eu vou corrigir isso rapidinho aqui. Perdão. Acontece. Agora sim. Agora esse usuário vai ter essa permissão. Deixa eu até verificar lá antes de terminar isso aqui. Se eu também botei ele para ter permissão de ver as páginas de usuário, senão depois eu vou ter que fazer de novo. Calma aí. Tá vendo? Tava esquecendo de novo.
que eu quero também mostrar para vocês essa questão aqui da página do usuário, porque é interessante, porque eu deixei aqui já uma página de exemplo, tá? Mas vocês vão ver, né, que você pode ter páginas personalizadas. Isso é bem interessante mesmo. Você pode pegar para poder estar criando alguma página específica que você quer monitorar, né, com alguns dados. Fazer até um mini, não vou dizer que é um sistema escada, tá? Porque é uma coisa bem menor escala. Mas você poder ter assim uma página que você possa acessar dados importantes aí, de repente, até mais de uma página. Cria algumas páginas assim para poder monitorar algum processo específico, algum OEE, né? Algum dado de produtividade, alguma coisa assim do tipo. Você pode criar dentro da própria CPU. Aí você só precisa ter um cartão de memória, né, para poder armazenar esses dados. E aí isso aí pode ficar tendo acesso aí por pessoas via navegador web. É bem interessante. Então vamos lá, ó. Esse cara aqui vai ter que logar de novo, né? Porque eu alterei ele. Então vou logar de novo aqui. Agora sim o Borges ele vai ter mais permissões que o Aspira. Então eu vou conseguir vir aqui, por exemplo, e agora escrever um valor. Vou botar aqui. Não quero salvar a cena. Vou botar um valor aqui. Vou dar um set. Aí aparece sempre essa mensagem, né? Cuidado. Você vai mudar valores no controle do PLC, né? Isso pode ter algum problema de segurança. Então, vamos lá. Vou dar um OK, ó, 100. Se eu for lá no CLP, vocês vão verificar, ó, que o valor foi escrito, tá vendo? Então, eu estou conseguindo escrever, né, valores daqui, né? Ó, 250. Ó, set, yes. Tá vendo? Então, esse usuário aqui agora ele tem permissão de fazer isso, tá? Então, isso pode ser legal, né? Porque de repente você fala assim, pô, uma manutenção remota, né? Preciso fazer uma manutenção remota na minha CPU. Só que tome muito cuidado, tá? Para a permissão que você vai disponibilizar para alguém acessar, porque o cara que acessar isso aí pelo servidor web e ter essa permissão de escrita, ele pode escrever em qualquer área de memória da tua CPU. Então, ele pode ajudar ou causar um problema, certo? Então, ó, beleza. Tem mesma coisa, diagnósticos, eventos, acesso ao log, né? De acesso e user web page. Aí agora aqui, galera, essa aqui é uma página que é uma página de exemplo, mas que retrata aqui, né, coisas que você pode ter, ó, tá vendo? Aqui são um gráfico, tá? Um gráfico de valores, tá vendo? Isso aqui feito com CSS, JavaScript e HTML, tá? E é uma página que está rodando dentro de um cartão de memória que está inserido na minha CPU. Então tá aqui, ó, tá? Você consegue, né, ter esse tipo de visualização. Claro, isso aqui está uma coisa simplificada, é só um exemplo. Você pode criar coisas até mais elaboradas aqui se você tiver algum domínio nessa parte de web design aqui, beleza? Então é isso. Eu vou encerrando essa aula por aqui. Desculpem aí as gafes que eu cometi durante a aula, mas acontece, é bom acontecer também para a gente ver, né? Ficar atento a esses detalhes. E caso você seja membro aqui do canal, faça parte do clube de membros aí, se você quiser que eu faça conteúdos explicando, né, como é que desenvolve isso aqui, como é que faz páginas personalizadas, coloca aí nos comentários que certa vez eu já comentei, né, que eu tenho vontade de fazer isso lá com a Siemens, que dá para fazer também, e talvez eu possa alinhar e fazer também para Mitsubishi. A gente cria um treinamentozinho exclusivo aí sobre desenvolvimento de páginas web para controladores, para a CLP, né, e fazer esse tipo de conteúdo, eu acho que fica bem legal, tá bom? Então é isso, me despeço por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like fortalecendo meu trabalho. Compartilha esse conteúdo aí com a galera que vocês conhecem, que trabalha com automação e que de repente essa dica aí pode ser valiosa, né, para aquela galera que trabalha com Mitsubishi. E, cara, se você tá aqui, caiu de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, não perde tempo não, se inscreve aí, porque aqui toda semana tem vídeo sobre redes industriais e automação, e te convido também a conhecer o clube de membros do canal, que tem muitos conteúdos exclusivos, aí, treinamentos exclusivos sobre redes industriais, automação, IoT e tudo que está relacionado a esse meio, tá bom? Me despeço por aqui, um grande abraço, espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Até mais, galera, fui!